Bom dia a todas, a todos. O comentário do Frei Alberto Maggi nesse domingo começa com uma pergunta. A lei divina deve ser observada mesmo quando causa sofrimento nos seres humanos? Vamos ver o que Lucas escreve no capítulo 10, versículos de 25 a 37. Naquele tempo, os mestres da lei eram os escribas, os maiores legisladores. A autoridade deles era divina, porque as suas palavras eram consideradas como sendo a própria palavra de Deus. O mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, literalmente querendo tentar Jesus, o evangelista usa aqui o mesmo verbo que foi usado para falar das tentações do diabo no deserto. Portanto, o evangelista nos adverte, atenção, esses zelosos defensores da doutrina e da tradição, na realidade, são instrumentos do diabo. O mestre da lei perguntou, mestre, e aqui é típico da falsidade curial esta atitude. Esse mestre da lei se dirige a Jesus para tentá-lo e, portanto, para acusá-lo. Mas, em vez disso, o chama de mestre, um título de respeito, como se quisesse aprender. Na realidade, quer somente julgá-lo. E pergunta, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Aqui está o assunto que interessa ao escriba. Mas Jesus não fala sobre isso. Jesus veio para mudar esta vida aqui. Ele não está interessado na vida eterna. Jesus lhe disse, o que está escrito na lei? Essa pergunta de Jesus é um pouco provocadora e irônica. O escriba é um dos principais especialistas na lei. É aquela pessoa que na vida toda e todos os dias estava curvo sobre o livro da lei para examinar os significados mais escondidos e ocultos. Pois bem, Jesus lhe pergunta, o que está escrito na lei? E acrescenta com profundo sarcasmo, como lês? Ou seja, o que você entende? Não basta de fato ler o livro, é preciso também entender a própria lei. Na verdade, se não se coloca nas nossas vidas, em primeiro lugar, o bem do ser humano, podemos ler e ler a Sagrada Escritura, lemos, mas não vamos entender. O escriba respondeu, citando o livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência. Quer dizer, o amor a Deus é total, absorve todas as energias do ser humano e acrescenta um preceito tirado do livro do Levítico. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, há uma diferença entre esses dois amores. O amor a Deus absorve todas as energias do homem. O amor ao próximo é relativo. Eu amo o próximo como amo a mim mesmo. E Jesus disse, tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Jesus não fala de vida eterna, mas fala dessa vida. Então o mestre da lei, querendo justificar-se, mas de que justificar-se? É que na época de Jesus havia uma ampla discussão entre duas escolas rabínicas. A escola do Rabino Shammai, muito mais rigorosa e severa, e a escola do Rabino Hillel, mais suave e aberta sobre o conceito de próximo. Então, para Hillel, o conceito de próximo também incluía o estrangeiro que residia em Israel. E para Shammai, uma posição mais rigorosa, o conceito de próximo incluía apenas os membros de seu próprio clã familiar, ou no máximo todos os membros da tribo. O fato de que ele queira se justificar nos indica que aquele escriba estava mais próximo da posição restrita. E de fato ele disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Pois bem, Jesus não responde de uma forma teológica, mas com uma história, uma parábola na qual muda radicalmente os dois conceitos fundamentais da religião, o conceito do crente e o conceito de próximo. E Jesus respondeu, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém está localizada na montanha de Judá,
a mais de 818 metros de altitude acima do nível do mar, enquanto Jericó, lá embaixo no deserto, é localizada a 258 metros abaixo do nível do mar. E a distância entre as duas cidades é de cerca de 30 quilômetros, portanto, há um grande desnível. E é uma região deserta e árida, onde é difícil caminhar. Ainda hoje é perigoso percorrer sozinhos esse caminho. E esse homem caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Nessa situação, nesse clima, aquele homem não tem esperança nenhuma. Ele só pode esperar a morte, a menos que, providencialmente, não transite alguém de bom coração. E é o que Jesus nos quer fazer entender. Por acaso, isso significa providencialmente, Jesus apresenta o melhor que podia acontecer com a presença da melhor pessoa. Um sacerdote estava descendo por aquele caminho. É importante que Jesus fala de um sacerdote que desce, o que significa Jericó era uma cidade sacerdotal, onde os sacerdotes, de acordo com o roteiro, subiam a Jerusalém e ficavam no templo. E por meio de complicados rituais de purificação, por uma semana exerciam o seu ministério litúrgico. Em seguida, o sacerdote descia de Jerusalém purificado e depois de uma semana no santuário, poderia-se dizer que suas roupas ainda cheiravam de incenso. Em outras palavras, estava na plenitude da pureza ritual e, portanto, era a coisa melhor que podia acontecer. E quando viu o homem, então, que sorte, eis a salvação para o homem quase morto? Nada disso. Seguiu adiante pelo outro lado. Por que isso? É uma pessoa cruel, uma pessoa insensível? Não, é uma pessoa religiosa. Para uma pessoa religiosa, os deveres para com Deus são mais importantes daqueles em relação ao ser humano. O que havia respondido o escriba mestre da lei, que o amor a Deus é total, ao passo que o amor ao próximo é relativo. Ele é um sacerdote em estado de pureza, e a lei, no livro do Levítico, no livro dos Números, lhe proíbe de entrar em contato com um morto ou ferido, porque, caso contrário, torna-se impuro. Então, esse sacerdote se depara com um dilema. Observa a lei divina ou ajuda a pessoa ferida? O que é mais importante, o bem de Deus ou o bem do próximo? As pessoas religiosas, em geral, não têm nenhuma dúvida. Para elas, é mais importante o bem de Deus. O mesmo aconteceu com o levita. Os levitas eram os envolvidos no culto. Também eles deviam permanecer em condições de pureza para as cerimônias no templo. Então ele chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Então não há esperança, mas aparece ainda o golpe final, o golpe da misericórdia. Mas um samaritano, o mais terrível inimigo, a pessoa mais horrível, o ser humano mais repugnante aos olhos de um judeu que estava viajando, chegou perto dele, e nós aqui esperaríamos que a parábola continuasse assim, chegou perto dele e deu-lhe o golpe final. Em vez disso, Jesus diz, chegou perto dele, viu, tudo bem, viu também o sacerdote, o levita, mas Jesus diz algo extraordinário e sentiu compaixão. Sentir compaixão é um verbo reservado somente a Deus. É somente Deus que tem compaixão, porque ter e sentir compaixão significa fazer uma ação com a qual se comunica a vida a quem vida não tem mais. Assim, para Jesus, esse samaritano, um herege, um mestiço, um pecador, uma pessoa impura, age como Deus. Para Jesus, então, quem é mesmo o crente? Não é aquele que obedece a Deus, observando suas leis. E nós vimos o resultado com o sacerdote da parábola. Mas quem se parece com Deus, praticando um amor semelhante ao dele. O samaritano fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas, depois colocou o homem em seu próprio animal e levou a uma pensão onde cuidou dele.
No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. No final, Jesus volta-se para o mestre da lei e lhe pergunta: na tua opinião, qual dos 3, sacerdote, levita, samaritano, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Jesus vira a pergunta do escriba. Ele queria saber quem é o meu próximo, isto é, até onde deve chegar o meu amor. E Jesus lhe pergunta: quem se fez próximo? Quer dizer, de onde sai o amor? O próximo é aquele que se aproxima aos que são necessitados. A resposta é facílima, mas inaceitável pelo mestre da lei. Ele respondeu, e nem nomeia o horrível samaritano, aquele que, e não aceita que um homem possa amar como Deus. De fato diz, aquele que usou de misericórdia para com ele. Deus é o único que tem compaixão. Os homens têm misericórdia. E para o doutor da lei é inaceitável que um homem, um ser humano, possa amar como Deus. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faz a mesma coisa. Portanto, para Jesus, o verdadeiro crente não é mais aquele que obedece a Deus observando suas leis, mas aquele que se assemelha a Deus Pai e que pratica um amor semelhante ao seu. Muito obrigada pela escuta e até semana que vem.